Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Estamos felizes, graças a Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos confere de juntos crescermos no entendimento da sua palavra e também no confronto com os grandes desafios e as grandes demandas da cristandade em nossos dias. E hoje temos um tema que eu poderia chamar de revoltante, mas ao mesmo tempo nos desafia a uma tomada de postura diante deste gravíssimo quadro de apostasia que tem tomado conta dos arraiais cristãos. Eventos bilhetados dentro da igreja. Cobrar ingressos na casa de Deus é uma conveniência dos nossos dias ou é um pecado pelo qual Jesus também ficaria irado? Como nós chegamos ao ponto da casa de Deus se tornar uma casa de espetáculos? Meus amados, eu recentemente me surpreendi com vários e-mails que recebi, onde amigos, pastores e demais irmãos me perguntaram que opinião eu tinha sobre uma notícia que se espalhara pela internet de que uma determinada pregadora, que agora se tornou famosa após a grande exposição pelo YouTube das suas ministrações, ela estaria cobrando ingressos por todo o Brasil nas igrejas, que realizam verdadeiros mega eventos, onde a sua aparição tornou-se uma espécie de presença VIP. O nome dessa pregadora não vem ao caso, até porque eu não quero corroborar com o ibope de uma pessoa que procede dessa forma. O nome dela estará nos meus lábios, nas minhas orações. Mas o problema, ele é grave e ele precisa ser analisado por aqueles que ainda amam a obra de Deus e são de fato vocacionados para a seara. Primeiro porque fatos como esse mostram como Satanás tem conseguido facilmente matar muitos cristãos em nossos dias, sem sequer necessitar tirá-los da igreja. E em segundo lugar, porque eles nos fazem recordar que por muito menos do que isso, nós temos um único registro de Jesus verdadeiramente irado por toda a Bíblia. Se aqueles vendilhões de animais na área externa do templo foram expulsos com chicotadas pelo mestre, o que faria ele se visse esse balcão comercial que se tornaram muitas igrejas e a blasfema postura daqueles que vendem shows que cobram ingressos para pregadores em plena casa de Deus? É simplesmente um absurdo imaginar que as pessoas tenham que pagar para ouvir o Evangelho. Quanto João Batista cobrava de entrada ou de ingresso para quem queria ouvir uma de suas ministrações? Quanto Jeremias cobrava pelas suas profecias? Quanto Pedro cobrou pela visita à casa de Cornélio? Quanto Paulo cobrou para ir à Macedônia? Quanto Jesus cobrou para dar o Sermão do Monte? A resposta é muito simples: nada. Vamos relembrar o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz sobre isso, irmãos. Na igreja atual, nós temos usado desculpas para infringir os mandamentos de Deus sob pretexto das nossas necessidades. Eu, por conta da necessidade de falar sobre esse tema, fiz uma grande pesquisa em sites pela internet e visitei sites de cantores, de pastores, de pregadores das igrejas da atualidade. Não vou citar nomes aqui, não tenho essa intenção, mas você é inteligente, você que me escuta, você vai saber encaixar as peças. E eu cito isso tudo como exemplo. Eu sei que eu devo amar a todas essas pessoas em Cristo, mas eu não posso deixar de falar daquilo que o verdadeiro evangelho me impele. Eu vi muita coisa ao consultar esses sites, irmãos, muita coisa em comum. Nos sites dos cantores eu vi muitos chamando suas ministrações de show. Os convites para a ministração são tratados em alguns como contratos de trabalho. Grande parte destes, eles têm lojas gospel nos seus sites. Loja do cantor fulano, loja do cantor ciclano, da cantora famosíssima, etc. Nessas lojas eles vendem de tudo, vendem CD, DVD, bottom, caderno, caneca, capa de celular, camisetas, jaquetas, bolsas, carteiras, brincos, anéis, pulseiras. É uma verdadeira feira virtual nos sites de quem se diz ministrador da palavra de Deus.
todos eles com seus próprios nomes ou de seus CDs. São artigos e mais artigos, e todos levando o nome da personalidade, da celebridade gospel em questão. Enfim, fica um questionamento. Todos admitem que é errado fazer comércio com o nome de Cristo. Mas por que será que nas roupas deste povo, nas canecas, nos cadernos, os seus souvenirs, que estão seus artigos de feira, eles sempre fazem questão de fazer propaganda de si mesmos e dos seus CDs e não do glorioso Evangelho? Por que nas camisetas, por que nas canecas, por que nas canetas e tudo mais, em vez de estar estampada a palavra de Deus, a glorificação do nome de Cristo, por que está o rosto deles? Por que está o nome do show deles? Por que está o contato para que você os contrate? Fica essa pergunta no ar. Outra coisa que eu percebi gritantemente foi a sensualidade. Eu sei que não há nisso uma relação direta com o nosso tema de hoje, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Muitas das fotos parecem books de modelos. Algumas fotos de manequins expondo roupas gospel e venda de toda sorte trazem crianças com micro shorts, homens musculosos mostrando seus braços com camisetas apertadas, mulheres com caras e bocas dignas até mesmo de capas de revistas mundanas. Na área de convites para ministrações, ou melhor, shows, foi onde eu vi algumas das aberrações mais gritantes. Muitos deles exigem muita coisa para serem contratados. Já tem até uma determinada estrutura de palco que exigem, com esta ou aquela aparelhagem, técnicos de som, luzes, muitas luzes. Eu me lembro que um dos que mais me chamou a atenção foi uma banda de rock gospel muito conhecida, que fazia exigências na quantidade de luzes assim absurdo. Alguns, eles deveriam buscar a luz do Espírito Santo de Deus em seus corações, né? Alguns exigem hospedagem em hotel luxuoso, passagens de avião, nada de ônibus, nada de carro, nada de carona, nem pensar. São artistas, são celebridades. Comida, camarim, transporte, carro à disposição. Muitos deles usam estratégias de marketing para chamar a atenção dos visitantes e para induzir a compra de seus produtos. Lá você pode encontrar frases do tipo: facilitamos o pagamento em até 6 vezes sem juros. Promoção, faça um vídeo e ganhe um iPod, ganhe desconto nas compras acima de R$ 100. É uma propaganda muito forte. Outra coisa que eu vi bastante em comum em muitos desses sites é a participação em conferências pagas. Como assim, pastor? É isso mesmo, conferências pagas. Esse é um ponto-chave na igreja atual. A desculpa que se tem dado para cobrar ingressos e inscrições em conferências da igreja é que existem necessidades financeiras. Ora, irmãos, ninguém ignora o fato de que há custos na pregação do Evangelho. Alguns, para tentar suavizar a venda de ingressos e entradas em shows, ministrações, eventos e conferências, trocam o nome da venda para investimento. Olha, essa palavra investimento, isso é um truque de marketing para enganar você, viu? Para que você possa ir na ministração tal, participar da conferência tal, evento tal, investimento de R$ 50. Isso aqui é só um exemplo, que em muitos casos o valor é bem maior do que esse. Isso para suavizar mais ainda, eles dizem R$ 50 mais 1 quilo de alimentos não perecíveis. Ora, irmãos, R$ 1 mais R$ 100 é cobrado do mesmo jeito. Na verdade, falando em português claro, seria pagar para entrar num show tal, exigindo-se um ingresso no valor tal. É ingresso, não é investimento não. É ingresso. É um show mesmo. E o preço pago é por um ingresso para ouvir uma música legal, dançar, paquerar uma moça gospel, um moço gospel, dar uma ficada gospel. Infelizmente, poucos têm autoridade para repreender alguém nesta matéria, porque eu vejo que esse erro de fazer conferências pagas está em praticamente todas as esferas da igreja, não só nos ambientes neopentecostais, onde há teologia da prosperidade, ou nos adoradores proféticos que já há muito tempo deixaram de lado o espírito da profecia. Este comércio, ele também já se instalou em muitos seminários, faculdades e cursos teológicos que programam eventos com grande perspicácia comercial para lucrarem com aqueles que, como eu, por exemplo, amam teologia. Eu vou citar aqui como exemplo
para enquadrar mais esta representação, que há vários anos eu percebo que famosas editoras evangélicas fazem uma espécie de congresso anual em várias capitais, em várias cidades do Brasil. Uma delas recentemente foi em Águas de Lindóia, hospedagem em hotel de primeiro padrão. Eu cheguei muito a pensar em ir e participar. Me interessei pelo tema, me interessei bastante, mas quando eu entrei no site dessa referida conferência e ouvi o valor da inscrição, eu desisti na mesma hora. É um absurdo que as pessoas tenham que pagar para ouvir o Evangelho. Mas como as necessidades financeiras da igreja, irmão, poderão ser supridas? Alguém pode me perguntar isso. O primeiro de tudo é pela fé em Jesus Cristo. Se ele tem poder de perdoar nossos pecados, como é que ele não vai sustentar a sua igreja, irmãos? Jesus nunca montou uma conferência em que se precisasse pagar para entrar e ouvi-lo. E por que ele fazia assim? A resposta é muito clara. Por uma das características do seu ministério, que foi esquecida atualmente: a simplicidade. A igreja moderna parece querer competir com o mundo em termos de ostentação. Gasta muito dinheiro para fazer pouca diferença. Jesus gastou pouco dinheiro em seu ministério terreno e fez toda a diferença. Ele conseguiu organizar pregações a céu aberto, numa época que não havia microfones, câmeras, internet, jogo de luzes, gelo seco, mas havia o poder de Deus. Ele não precisou alugar hotéis de luxo, reservar camarins. Não, ele dormiu ao relento. Seus apóstolos, a mesma coisa. Mas hoje não pense em convidar uma celebridade gospel sem que você tenha certeza de que precisará investir uma alta quantia em cachês, em luxo e em conforto para esta pessoa. Mas eu quero deixar aqui um parecer sobre como é que a igreja deve ser sustentada. É bem claro que Jesus é quem sustenta a sua própria igreja, e o sustento material da igreja vem sempre da própria igreja. Isso eu creio que é bem claro no coração e na mente de todos. Como as igrejas vão se sustentar? A igreja deve sustentar a igreja. A igreja tem uma responsabilidade de sustentar a igreja, porque Cristo a sustenta. Então, como na Bíblia Deus ordenou este sustento? Eu penso que buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus não ordenou a venda de ingressos, de CDs, de DVDs, de camiseta, de caneca, de chaveiro, de fazer cantina ou de qualquer outra coisa para o sustento da igreja. A Bíblia diz que quando estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, Deus nos dará o que comer e o que vestir. Eu quero repetir. Estamos usando a desculpa dos gastos que temos para poder usar meios de arrecadar contribuições que às vezes não são procedimentos bíblicos. E o verdadeiro motivo disso é muito simples, irmãos. Estão objetivando fazer fortuna às custas do nome de Jesus. Não são obreiros, são mercadores. Não são igrejas, são cassinos religiosos. E como na Bíblia a igreja é sustentada? Eu insisto nessa pergunta. Através de ofertas voluntárias de amor, que devem servir para o sustento dos ministros, sustento do ministério, para a ajuda aos pobres do rebanho, em alguns casos até para os de fora da fé. E é bom que se diga que os pobres não são prioridade muitas vezes, infelizmente. Um pecado a mais, além deste que nós estamos denunciando aqui. Nesse caso, irmãos, como então organizamos uma conferência sem que ela precise ser paga? Você deve arrecadar os fundos necessários antes. Deve lembrar-se de que o evento deve ser simples e funcional. A igreja deve reunir-se, levantar ofertas voluntárias sem sensacionalismo, sem emocionalismo, mas de forma clara e objetiva. Depois da confirmação de Deus para a realização de um evento, levante as ofertas. Se Deus realmente tem um propósito neste evento, com certeza o dinheiro vai aparecer. Mas nem sempre ter o dinheiro significa que Deus estará aprovando tal coisa. Que isso fique bem claro aqui. Nós temos o dinheiro, mas não temos mais a aprovação de Deus em nossos dias, muito lamentavelmente. A igreja atual é de alto custo de manutenção, porém de baixa produtividade espiritual. Deus quer uma igreja de baixo custo de manutenção, mas alta produtividade espiritual. Nós gastamos muito dinheiro hoje para fazer barulho, luzes piscando, jovens pulando, mas que depois do culto vão para destinos impublicáveis. É triste, irmãos, mas a igreja atual é demais parecida com o mundo.
Eu vi com meus próprios olhos os sites das grandes celebridades gospel que cobram ingressos para se apresentar. Cada um deles tem a sua barraquinha de comércio. Muitos deles exigem que seus produtos possam ser vendidos no fim dos seus shows. E só eles podem vender. É exclusividade, não pode ter concorrência também. Eu vi um jovem famoso cantor gospel com um chapéu igual ao do Michael Jackson. Vi crianças com micro shorts no site de uma estrela gospel. Rapazes com camisetas apertadas. Vi a mais famosa cantora gospel brasileira vendendo produtos e mais produtos com seu nome, exaltando seu nome na sua loja gospel. Eu vi as exigências de luzes e som dos cantores. Eu vi DVD de uma famosa banda gospel sendo gravado numa famosa igreja de nome esquisito, por sinal, onde é cobrado ingresso para entrar nesta igreja durante este dia. Depois será cobrado dinheiro pela venda dos DVDs. Eu vi conferências pagas, como a das editoras que citei, ou como a da famosa pregadora, motivo dos e-mails que recebi. Eu vi cantores vendendo a sua moda de roupa, camiseta do cantor gospel. Aquele cantor que se acha tão bom que a igreja é pequena demais para ele e que Deus o teria chamado para cantar no mundo? Pois é. Eu vi a camiseta de uma famosa banda que também exibia e ostentava a sua propaganda, o seu marketing pessoal. Irmãos, nós precisamos parar de cobrar para fazer conferências. Nós precisamos parar de vender produtos às custas do Evangelho. Nós precisamos ofertar conteúdo espiritual gratuito a todos os povos, porque essa é a ordem do Evangelho. É muito diferente de Cristo, muito mesmo. Eu não imagino Jesus abrindo uma loja e vendendo suas túnicas. Você consegue imaginar João Batista com uma barraca ao lado do Jordão, vendendo seu modelo de roupa de pele de camelo? Você consegue imaginar Jeremias terminando suas profecias e dizendo: quem quiser uma cópia do rolo profético é só falar ali com Baruque, lá na saída do templo? Meus irmãos, estão brincando com Deus. Eu não ignoro os gastos, mas atualmente gastamos muito para fazer pouco. Compramos o melhor som do mercado, depois dizemos que é para o Senhor. Compramos bota de couro de cobra caríssima, aí dizemos que é para o Senhor. Nos arrumamos para o culto para sermos elogiados, aí dizemos que é para o Senhor. Viajamos para Israel em caravanas de pregadores famosos, aí dizemos que é para a glória de Deus. Organizam cruzeiros gospel e dizem que é para a glória de Deus. Quando eu ouço um arrogante e famoso pastor dizendo que, segundo Gálatas 6,5, você tem que dar metade dos seus bens para o pastor, quando eu vejo um outro mandando as pessoas darem o dízimo do que desejam ganhar e não do que ganham, quando eu vejo o pior deles dizendo que todos que derem dinheiro para a construção do Templo de Salomão vão ficar ricos, então eu vou para os cantores e vejo que eles estão fazendo a mesma coisa e seguindo esta mesma tendência, cobrando ingresso, vendendo camisetas com seu próprio nome e estilo, criando logomarcas, inclusive, como todo produto empresarial. Quando eu os vejo participando de troféu talento, que eu chamaria de troféu apostasia, troféu promessas da Globo, Grammy, competições para ver quem canta melhor, cantando para o homem julgar e não para adorar a Deus, indo a programas de TV para fazer com que o povo perdido da plateia pule com sua música mundana, como fez recentemente a mais famosa cantora gospel do Brasil, num programa famoso de auditório. Tirar uma moça de biquíni para dançar, como fez um certo astro gospel, que se chama até pregador, mas não pregar o evangelho da cruz para eles, não chamar ninguém ao arrependimento e ao Jesus santificado. Esses procedimentos são dignos de nojo, são dignos de reprovação da parte de todos aqueles que ainda amam o evangelho. Depois, alguns aparecem chorando, como uma famosa cantora também desse meio, alegando que a presença de Deus não está mais na igreja. A culpa é de todos vocês. Vocês botaram Jesus para fora. Vocês são a perfeita representação gospelizada da geração Laodiceia. Alguns buscam refúgio nas igrejas históricas e mais tradicionais. Mas até ali, a moda das conferências pagas já está presente. Uma forma de ajudar, irmão, seria acabar com essas conferências que não servem para nada, exceto para encher o bolso dos seus organizadores
e chamar a igreja, isto sim, para um concerto no pó e na cinza, porque é disso que nós estamos precisando. Eu já estou encerrando, queridos, mas preciso ainda insistir. As camisetas que deveriam estar sendo vendidas nos sites destes mercadores tinham que estar escrito alguma coisa mais ou menos assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adoram em vão porque ensinam apenas preceitos e doutrinas de homens aprendidas por rotina. Isaías 29:13. E não o nome de artistas mercenários e milionários que comem e se empanturram com a gordura das suas ovelhas idólatras. Para estes bezerros de ouro ambulantes eu digo, uma nova reforma protestante já. Pano de saco é o remédio nacional. Laodiceia, arrepende-te. A palavra do Senhor para todos nós é: arrependei-vos. E nos apressemos com isso, porque o Messias está vindo. Voltem para a mensagem da cruz e do sangue de Cristo. A igreja não enxerga que o que está fazendo é pecado? Cobrar ingressos para ter acesso à igreja ou a um evento ligado à igreja é pecado. Será que nós estamos tamanhamente cegos que não conseguimos mais enxergar isso? Para que, pois, me vem o incenso de Sebá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Jeremias 6:20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Tudo que falamos aqui, irmãos, não pode ficar sem claro entendimento, para que também ninguém comece agora a querer lutar contra carne e sangue, e para que ninguém comece a fazer nada de si mesmo e julgar de si mesmo. Eu amo todos aqueles que citei, ainda que indiretamente aqui, e não estou aqui para denegrir ninguém, mas para alertar a igreja, para alertar a nossa geração. Temos que voltar para a cruz. O Senhor está voltando. Paz e reconciliação com Deus seja com todos através de Jesus Cristo e o seu sacrifício, no amor do Pai, nas feridas do Filho e na consolação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.